Paz, meus amados, tudo bem? Estou vindo aqui trazer uma palavra para vocês, uma palavra que Deus me deu aqui como entendimento, né? E eu quero que vocês abram o coração para receber e que fique claro que a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Ela é viva e eficaz, ela é rema, tudo que procede da boca de Deus, amém? Eu quero falar um pouco de Abacuque, né? Então, assim, quem foi Abacuque? Ele foi um profeta que procurou o futuro da obra de Deus, né? Então, assim, deixou lá uma grande revelação dada por Deus, né? Apesar de ser um livro muito pequeno dos profetas menores, mas isso não importa, porque foi poderosíssimo e, inclusive, a palavra dele foi deixada aí como registro de uma das profecias mais marcantes que existe na história bíblica, né? Então, assim, o que significa Abacuque? É abraço, abraçado. Então, assim, nada se sabe sobre a sua personalidade, do tempo que viveu, e não se sabe nada da sua tribo, parentesco e a sua ocupação. Assim, os estudiosos, né? Então, a gente tem pesquisado enfim, identificado que não deu para levantar muita informação, mas o que deu é que ele deixou lá registrado 3 capítulos de um livro altamente profético, né? E assim, ele foi um profeta que ele viveu, como eu disse, no Antigo Testamento, foi levantado por Deus no século 6 a.C. e profetizou em Judá pouco antes da invasão de Nabucodonosor, em 612 a.C., enfim. Depois a gente pesquisa lá, vocês podem pesquisar para certificarem. Assim, Deus o levantou, né, justamente para ele profetizar, atacar o poder judiciário de Judá, né, e condenar de forma veemente aquele enfraquecimento da justiça e moral em Judá, né? Então, ou seja, a apostasia, né? Ele via o perigo que o seu povo estava correndo e não entendia como Deus poderia punir o povo dele com um povo pior do que o povo de Judá, né? Então, assim, até mesmo hoje a gente não consegue entender, mas Deus sabe o que faz, porque ali, na verdade, já tinha um mistério, até mesmo porque Nabucodonosor, nos 70 anos de exílio da Babilônia, Nabucodonosor, antes de morrer, ele reconheceu que Deus, o Deus que nós servimos, era o Deus que ele também ia servir, né? Também é uma grande história, claro, tem que pesquisar lá, porque a Bíblia é muito complexa e não dá pra gente, né, dar aula aqui, porque o objetivo não é esse, o objetivo é a gente entregar aquilo que Deus mandou entregar, né? Então, assim, desta forma, né, Deus revelou ao profeta Abacuque que ele iria punir a transgressão de Judá por meio dos caldeus, né? Então, seu povo babilônico, né? E lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, né? Capítulo 36, versículo 16 a 21, Jeremias, ele teve que enfrentar, né, o terrível período de apostasia de Judá e a sua consequente ida para o cativeiro babilônico. Ou seja, Deus é um Deus que está presente de Gênesis até Apocalipse. Então, assim, ele é um Deus que revela, é um Deus que promete, é um Deus que fala, é um Deus que faz, é um Deus que está vivo e que nos observa. Tanto é que ele deixou em Apocalipse, capítulo 2 e 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvidos, ouça. Quem quer ouvir, amém. Quem não quer, não vai ouvir. Porque Deus, ele fala, independente se você é super apóstolo ou pseudo santo. Deus não está aqui para poder medir o que você é ou deixa de ser. Se você é bispo, se você é pastor, se você é diácono, não interessa o que você é. Deus, ele busca verdadeiros adoradores. Eu sempre falo isso, sempre vou falar. Assim como ele tentou, como ele escreveu as cartas às igrejas, né, as 7 igrejas que estão lá em Apocalipse, assim também ele escreve para a gente, deixou a Bíblia aí para entendimento para quem quer. Só um surdo não ouve, só um cego não vê, né? Então, assim, então a gente vai entendendo o que Deus vai falando à luz da palavra, e ele usa quem ele quer, a boca de quem ele quer. Como eu disse, assim, apesar de Abacuque naquele momento não ter conseguido entender os desígnios que Deus tinha para fazer, quais eram os propósitos, assim como nós também muitas vezes a gente não entende os propósitos de Deus, a gente acaba pecando contra isso, que Deus ele faz as coisas no tempo dele, não no nosso tempo. Entendeu? Mesmo assim, Abacuque tendo não entendido e até discordado de Deus, né, enfim, questionou a Deus, e o que ele fez? Ele imediatamente obedeceu a voz de Deus e foi se esconder, né? Ele foi para um lugar seguro para poder ficar fazendo o quê? Para fazer o quê? Para guardar a resposta de Deus. É a obediência. Ele falou, opa, eu posso tendo entender por que Deus levantou o povo da Babilônia, né? Os caldeus, para poder invadir o povo dele, para destruir o povo dele, mas tudo tinha um propósito, porque se não tivesse acontecido isso, como nós teríamos Jesus, né, que veio da tribo de Judá? Como a tribo de Judá não entenderia aquilo que Deus tinha por fazer, né? Então, assim, essa mesma obediência que ele teve, hoje nós temos que buscar essa obediência. Só fazer aquilo que Deus manda, porque trazendo para os dias de hoje, essa tribo do passado, Judá do passado, naquela época, né, que estava antes da invasão da Babilônia, é como se a gente retratasse o nosso dia de hoje.
né? A falta de arrependimento, o senso de justiça moral e espiritual que todos nós cristãos devemos buscar. Ou seja, estamos andando na contramão daquilo que a palavra de Deus nos determina a fazer. Porque tem muita gente que não está fazendo, tem muita gente omisso, se escondendo, né? Não abrindo a boca, não orando, não falando, não levantando uma voz profética para levar a palavra para quem quer que seja. Lá em Marcos 16, versículo 15 e 16, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Foi isso que ele deixou para a gente lá de entendimento. E até aqui o que a gente aprende em algumas lições é assim, ó, a primeira lição é que a resposta de Deus não tarda. Deus revela ao profeta, no caso Abacuque, que o justo viverá pela fé. Está lá em Abacuque 2,4. Mesmo que a situação pareça caótica e sem solução, o justo saberá usar a sua fé para superar os desafios e conflitos. Porque Deus, ele faz o que? Ele trabalha a nossa fé para que a gente consiga vencer essas barreiras, né? Porque assim, eu preciso de ter obras para poder ter fé. Então assim, lá em Tiago diz, né? Me mostre a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Então assim, tem que ter fé para vencer. O mundo pode estar caindo, a muralha de Jericó pode estar ruindo, mas você não será atingido, porque o mesmo sentimento caótico, o sentimento que achamos que não há solução para as coisas, haverá solução, porque Deus é um Deus que traz solução. Deus é um Deus que traz os seus homens, os seus profetas, para nos dizer que assim, acalma o teu coração, porque eu sou contigo, ser forte e corajoso. Te chamei por cabeça e não por cauda. Te chamei para comer melhor desta terra, né? E um outro ponto que deixa para a gente bem claro aqui, eu estava falando, o justo viverá acima da vida medíocre, né? Porque Deus, o mesmo Deus que puniu Judá naquela época, é o Deus também que puniu os caldeus. O mesmo Deus que levantou os caldeus para destruir o próprio povo que estava em apostasia, também destruiu os próprios inimigos, né? Porque Deus faz assim. Deus é um Deus que ele puxa a nossa orelha sim. Né? As nossas desobediências, os nossos erros, nossas transgressões, iniquidades, nossos pecados, nos levam a caminhos que muitas vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo, as consequências que vêm por aquilo que nós fizemos como desobediência. Abacuque que ele fez? Ele não entendeu, mas ele obedeceu. Ele foi se proteger. Você, vou me guardar porque eu quero ver o que vai acontecer. Né? Então, assim, o Senhor, ele tem nos preparado no oculto escondido, ou seja, nessa caverna que a gente não entende, essa caverna que a gente não sai, que parece que a gente não vai sair nunca, que ela é eterna, e não é eterna. Para que no momento certo, no momento oportuno, essa nova geração, a geração de profeta que está escondida em lugares que ninguém vê, mas o Senhor vê. Quando Deus revelar essa nova geração de profetas e levar eles ao mundo para poder pregar aquilo que não estão pregando mais, que é a palavra de Deus, que é o direcionamento correto, que é aquilo que Deus deixou como ensinamento, o manual para que nós entendamos que assim, tudo que está escrito ali, as práticas que estão escritas ali, se a gente não seguir como mandamento, juízo, leis e estatutos, certamente gerará consequências. Né? Então, Deus está preparando uma geração de profetas no oculto escondido, justamente para que nós sejamos preparados para levar aquilo que Ele quer que a gente leve, que é a verdade. Revele ao mundo aquilo que tem que ser revelado. E o mundo, às vezes, é o lado da tua casa. A gente está pensando que, não, vou lá para a China, vou para os Estados Unidos. Não. É do lado da tua casa. Que o mundo está aí. O mundo está ao nosso redor. Né? E o que anda ao nosso redor é o que é treva. Lembrando que Abacuque, mesmo sem entender aquela revelação, como eu disse, né, sobre o castigo de Judá, eu estava repetindo, ele foi obediente. É o que nós devemos fazer, ser obediente. Profeticamente, Deus deu a ele a revelação de tudo o que ia acontecer nos dias vindouros, de maneira que o povo ia ser levado pela Babilônia, foi levado pela Babilônia, né, e Nabucodonosor tomou posse de tudo que tinha que tomar. Então, assim, dentro de um contexto, Deus ele é tão perfeito que ele separou 4 grandes pontos importantíssimos no livro de Abacuque para deixar registrado para a gente. A primeira foi Abacuque 2,3, porque, eu vou ler aqui a palavra para vocês, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará.
Isso é o que está na palavra de Deus, né? Tá na palavra de Deus. O segundo ponto é assim, ó, Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé, pela sua fé, né? E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1,17, vou ler aqui para vocês, o apóstolo Paulo menciona, né, dizendo, porque a justiça de Deus se revela no evangelho. Esse evangelho não é evangelho com E minúsculo, não, é evangelho com E maiúsculo. É o evangelho que está faltando ser pregado, né? De fé em fé. Essa fé não é fé com F minúsculo, não, é com F maiúsculo, né? Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então aqui o apóstolo Paulo está mencionando justamente a passagem de Abacuque 2,4, que lá na Bíblia está lá, o justo viverá pela fé, foi o que ele escreveu, né? E a epístola aos Hebreus, no Hebreus 10:38, o escritor, né, que é um escritor que ninguém conseguiu identificar, uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, e fica esse disse e não disse, que não interessa, é o que está escrito lá. Ele escreveu, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, olha a condição aí, ó, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Aqui a minha alma, essa minha alma aí é de Deus, né? A alma de Deus, não é a alma do homem, não, né? E se retroceder, né? Então, assim, então fique claro que se a gente andar por caminhos de retrocesso, certamente Deus também vai retroceder aquilo que ele tem pra gente. A terceira condição, lá em Abacuque 3,2, diz assim, ó, Senhor, tenho ouvido a tua fama e e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. Então você está pedindo, aviva a tua obra em mim, no teu povo, nos nossos dias, nos dias vindouros, né? Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, assim, ele está pedindo misericórdia, né? Então, fica claro que a gente também pode pedir por misericórdia, a gente também deve pedir para Deus direcionamento, né? E no capítulo 3 de Abacuque, né, ele faz uma oração, que é o quarto ponto que eu quero deixar para vocês aqui, que é o versículo que está registrado, né, como 4 forças do livro de Abacuque, que é Abacuque 3, 17 e 18, né? E a gente pode entrar em concordância com Mateus 6, né, a partir do versículo 30, do 29, 30 ao 34, enfim. Então diz assim, ó, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, né? Então, assim, Deus está dizendo pra gente, da mesma maneira que lá em Mateus diz, né, que a gente não tem que se preocupar com beber, o que vamos comer, vestir, né? Então, assim, porque a cada dia baixa o seu próprio mal, né? Então, assim, devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Assim também ele foi registrado lá em Abacuque, no capítulo 3, né? Então, assim, dizendo pra gente que a gente não tem que temer nada. E a conclusão disso tudo, aos olhos humanos, né, os nossos dias, hoje, a ignorância que nós temos, né, é assim, jamais conseguiremos compreender e entender os desígnios de Deus para cada um de nós. Sabemos que Deus tem tempo para tudo, né? E ele é dono de tudo. Todo o tempo é dele. Né? Pedro escreveu em 2 Pedro 3,8, ele disse, né, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Né? Em Eclesiastes, no capítulo 3, 1 a 8, né, Deus deixa claro lá, tudo é no tempo de Deus. Então, assim, ó, vou ler aqui porque o texto é grande, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, né? Então, como fizeram com a prostituta, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, assim disse Jesus, né? Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, né? Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tem tempo de arrancar esta roupa velha e colocar uma roupa nova, tempo de estar calado e tempo de falar. Tem muita gente falando demais, cala-te, fecha a boca, porque o mudo sairá vencedor. Tempo de amar e tempo de aborrecer, né? Tempo de guerrear e tempo de paz. Então tudo é um tempo de Deus. Sabe por quê? Porque a gente nunca devemos esquecer que o tempo de Deus é Cronos, né? E Kairos. Cronos, tempo do homem, Kairos, tempo de Deus. Porém, entretanto, ele é dono do tempo terreno e do tempo celestial, ou seja, ele é dono do tempo geral. Amém? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Tchau, tchau.